Cecília Rapazzi já está nos nossos estúdios virtuais. Acesse, que é uma amiga querida de longa data. Gostaria de colocar a Ceci como destaque aqui. Cecília Rapazzi, tudo bem aí? Bom dia. Olá, Hiller, bom dia, que prazer estar aqui. Que Muito legal bom, chegar nesse muito bom. fórum enorme aqui. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ceci, nós temos aqui 77 pessoas nesse momento. A Cecília, que é a minha grande referência na área de moda. Cecília, eu queria que você contasse um pouco da tua história, quais marcas você já trabalhou, você que tem uma experiência, acho que você une algumas habilidades aí tão interessantes sobre a ótica de business development, marcas de moda, B2B, atacado. Acho que eu adoro a sua história, adoro a sua trajetória, adoro a sua força, eu adoro, eu vibro com o seu Instagram, eu vejo ali o que você tem feito, acho de verdade. De forma silenciosa, fique sabendo que a gente vibra com cada passo que você dá. E Cecília, a fala é sua, quiser projetar os teus slides, vamos conversar. Você tem aí cerca de 30 minutos para nos trazer uma provocação. Um prazer ter você conosco. Obrigado. Super prazer, mestre Hiller. Muito bom estar com você desde os tempos de Brand Thinkers, né? Há bastante tempo, muita coisa aconteceu desde lá, desde então. Bom, eu vou projetar aqui então que eu vou contando sobre mim enquanto apresento, para ficar mais visual aqui, esse super fórum de mestres de branding, né? Eu quero aprender muito aqui com todo mundo também. Deixa eu projetar aqui no Zoom e a gente já começa o nosso bate-papo. Mas introduzindo aí, enquanto isso, a gente. Deixa eu share sound aqui também. Espera um pouquinho. Vamos lá, vamos ver se já está aparecendo. Está aparecendo por aí? Já projetou, né? Então, legal. Vamos começar aqui. Deixa eu começar me apresentando, então, que o Hiller já contou um pouquinho. Deixa eu me apresentar oficialmente. Eu sou a Cecília Rapace. Minha trajetória, é impossível não falar sobre a minha trajetória, no mundo corporativo de moda, né? As marcas que eu passei são esses logos que estão aqui. Aliás, adoraria saber aí nos comentários se tem alguém de moda. Aqui a gente está, eu percebi já que a gente tem setores diversos, mas adoraria saber se tem alguém de moda por aí. Eu tive uma carreira de quase 25 anos, né, onde eu passei por todas essas marcas, e principalmente na área comercial. Eu acabei me especializando no canal B2B de moda. Então, por último, ali fui head do canal B2B da antiga Restock, que hoje é Veste. Então, estive à frente de Dudalina, Lelis, Bobô, John John, além de Aramis e várias outras marcas relevantes aí do mercado. Sou formada em moda, pós-graduada em gestão de vendas e negociação. Então, vendas, área comercial é a minha praia. Depois dessa jornada aí corporativa, acabei enveredando pela consultoria. Fundei dentro da Gouveia Ecosystem a frente de Fashion Business ali dentro. Enfim, então venho atuando aí nos últimos 3 anos como consultoria, eventos B2B é uma área que eu me especializei também, né, em moda. Não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas a gente veio diminuindo no mercado as feiras de moda, a gente tinha Francal, Coro Moda, Veste Rio, então essas feiras foram diminuindo e a gente começou a pesquisar e fazer eventos de B2B um pouco mais direcionados e focados em network. Paralelo a isso, a minha área acadêmica, que é onde tive o prazer de conhecer o Hiller, né? Sou professora de pós-graduação em Fashion Business na FAAP, e é um curso onde o primeiro curso de pós-graduação que aborda o canal B2B. Quando a gente fala de área comercial em moda, geralmente a gente está falando de B2C. Eu tenho essa cadeira aí de B2B e também sou colunista no portal Mercado e Consumo, onde vocês podem acessar lá para ler os meus artigos. Eu falo um pouco aí sobre esse mercado de moda. Bom, bastante coisa. Só para complementar, dentro de consultoria, o escopo é um pouco mais amplo e foi o que me fez, Hiller, escolher o tema para a gente falar aqui hoje, porque é um tema que eu tenho visto muito latente no meu dia a dia de consultoria. Porque dentro da consultoria,
Tem uma cliente que falou para mim outro dia, eu adorei, eu vou adotar esse termo, eu atendo de Chanel ao pastel. Então, a gama de empresas que eu atendo, em geral, falando sobre o canal B2B, eu atendo desde marcas do Brás, marcas de polos produtivos, como Monte Sião, Caruaru, até marcas de luxo, como Patibô. Então, isso dá uma visão ampla do mercado, especificamente no canal B2B. E vem acontecendo um movimento, que eu tenho percebido. Eu escrevi um artigo sobre isso e eu decidi falar aqui, para esse fórum, que é a desintermediação. Eu acredito que isso é um fenômeno que vai crescer cada vez mais. Depois eu quero, quando a gente tiver o nosso bate-papo ali no final, ouvir também se todo mundo percebe isso e como é que isso é para os outros setores, porque eu vou trazer, obviamente, a ótica de moda, né? Então, para contextualizar um pouquinho, antes da gente falar, é, tem um fenômeno acontecendo e uma pergunta latente, né, nesse momento, que as pessoas, o consumidor, ele percebeu que ele já pode chegar direto na fábrica. Então, por que que eu vou comprar da marca se eu posso comprar por um terço do valor, muitas vezes, direto do fornecedor? Talvez o que veio na cabeça de todo mundo agora, não, talvez principalmente mulheres que estão aí, né, com essa disputa de tarifas entre Estados Unidos e China, quando as sanções foram impostas ali, começou um movimento de marcas de confecções chinesas irem direto para as redes sociais e falar assim: ó, sou eu que produzo essa marca, essa bolsa de luxo que você compra lá por 50 vezes mais caro, compra direto de mim. Todo mundo viu isso acontecendo. E essa reflexão de quem não tinha ainda passado por isso começou a perceber, poxa, eu posso comprar direto, né? E aí, trazendo um pouco de contexto, o que a gente vem vivendo, claro que no mercado de moda, como eu disse, mas em muitos mercados também, vem acontecendo uma equação que está ficando insustentável. Por um lado, a gente tem plataformas globais, né, que trouxeram, deixaram mais evidente a questão de preços muito competitivos, né, agilidade e um sortimento absurdo de oferta, né? Ao mesmo tempo, os custos cada vez mais altos para a cadeia de valor, então, custo de matéria-prima cada vez mais alto, por diversos motivos. A gente vê desde pandemia, um aumento no custo de produção, porque matéria-prima ficou mais cara, a gente tem a questão do câmbio, os gargalos logísticos internacionais e dentro do nosso país também, a gente sabe que dentro do nosso, eu brinco que a gente, né, a nossa Europa, para a gente mandar uma mercadoria lá para o interior do Pará, o custo de frete é caríssimo, né? É, a mão de obra cada vez mais escassa, e aí quando a gente fala do varejo, qualquer varejo que vocês tenham contato de qualquer segmento, a mão de obra está cada vez mais difícil, né, profissional para trabalhar no sábado e domingo, então existe uma crise de mão de obra, tudo isso reflete em custo, né? E esse cenário todo é potencializado pelo consumidor cada vez mais digital, cada vez mais sensível a preço, porque o poder de compra diminuiu também, né? Se a gente tem uma questão inflacionária aí, o poder de compra diminuiu, isso afeta, por exemplo, o food service, né? Afeta muito esse cenário. Então, o consumidor está cada vez mais no controle das suas decisões, né? E muito sensível a preço. E o resultado que a gente vê é uma pressão sobre a cadeia, porque o consumidor cada vez mais não quer, não aceita aumento de preço e preços mais altos, mas, ao mesmo tempo, os custos estão mais altos, né? E a oferta de produtos aí, falando especificamente dessas plataformas globais, né? Falando de moda, estão pressionando muito a cadeia nas frentes de tempo, agilidade, né? Então, em quanto tempo eu acompanho um core, né? Nascem core, enquanto a gente está aqui nessa apresentação, já nasceram provavelmente mais algumas dezenas de core novos no TikTok, né? Você vai ter esse produto disponível, esse produto precisa estar na sua marca, isso é uma pressão na cadeia. A pressão por preço e a pressão por sortimento, né? Que é essa variedade
de produtos para oferecer para o consumidor. Eu trouxe aqui como, só para ilustrar, porque eu entendo que a maioria aqui não é do setor de moda. Depois me conta aí, Hillary, se tem alguém de moda que eu não vi os comentários. Adoraria saber. Aqui é uma representação entre, do lado esquerdo aqui, marronzinho, as marcas tradicionais. Aí eu trouxe um exemplo de marca internacional Prada, uma marca nacional do Dalina, por exemplo. Como é que funciona o ciclo de produção de uma marca tradicional? Em geral, ela pode levar até 21 meses o ciclo de produção de uma marca tradicional. E aqui comparado em vermelho com o fast fashion, que eu trouxe o exemplo dos maiores players mundiais, que são Zara e H&M. Hoje a gente tem as duas no Brasil, né? H&M inaugurou esse ano, é, que pode girar em torno de 4 meses, em geral, de 4 a 6 meses é o ciclo de produção de uma fast fashion. Só aqui dá para a gente ver a diferença, né, entre o ciclo de produção. E isso tem um impacto muito grande no modelo de negócio, principalmente quando entra, né, um novo competidor, os novos competidores aqui do ultra fast fashion, que é a moda ultra rápida. E aí, os melhores exemplos que a gente pode citar são Shein e Temu, que são as plataformas asiáticas. Essas plataformas, esse modelo de negócio do ultra fast fashion, ele leva em torno de, o ciclo de produção, às vezes leva 15 dias. Então, pensa, né, como é que isso tem um impacto em toda a cadeia, em todos né, os pilares que eu falei no slide anterior, que a pressão é sobre custo, é sobre agilidade, sobre tempo, né, e sobre a oferta. Então, o modelo de negócio aqui nasceu absolutamente digital, né, baseado na demanda do consumidor. E não o que eu vou produzir, o que eu vou ditar como tendência, o que eu vou empurrar para o mercado, porque, obviamente, quando você tem aqui um ciclo de produção de 21 meses, que sejam 12 18 meses, você está empurrando uma proposta, né, de tendência da sua proposta criativa da marca. Aqui, o modelo de negócio do Ultra Fast Fashion, não. Ele olha para o que o consumidor quer, ele faz pequenos lotes, ele se posiciona próximo à cadeia de produção, ele produz pequenos lotes, testa, entendeu que aquilo teve demanda, produz um pouco mais, e assim esse ciclo de produção funciona com mais agilidade. Então, resumindo aqui, que eu dei só um contexto, o mercado a cadeia de valor de moda, ela está sendo muito pressionada, principalmente pelo tempo, né? Então, o movimento que as marcas já entenderam e todo o mercado já tem feito movimentos é para encurtar esse tempo de desenvolvimento, até para ele estar um pouco mais latente, olhando para a demanda do consumidor. E aí, aqui, um pequeno exemplo sobre o sortimento. Não sei se vocês têm noção dessa proporção aqui, mas o número de SKUs, número de novos modelos lançados por ano de alguma dessas empresas que a gente está falando aqui, olha a diferença. A H&M, em média, lança 12 mil novos modelos por ano. A Zara, 35 mil novos modelos por ano. E a Shein, 1.300.000 modelos por ano. Olha a diferença. Então, a gente viu ali tempo, ciclo produtivo, a quantidade de novos modelos que eles lançam por ano. E será que isso aqui tem impacto no mercado? Como é que o market share aparece nesse contexto de mundo? Olha aqui a evolução de 2018 até 2025 das principais marcas nos Estados Unidos de fast fashion. Aqui, a Zara é esse verdinho que está aqui, ou seja, está perdendo participação de mercado. A H&M está andando de lado, mas ainda está acima aqui de Zara. E olha aqui a Shein, que é essa linha aqui mostardinha, que foi crescendo e hoje já tem
É quase 50% de market share no mercado americano. É assustador, né? Então, é, isso é uma fotografia do zeitgeist do momento. É isso que está acontecendo no mercado de moda. E eu nem trouxe aqui a abordagem para a gente falar sobre sustentabilidade, né? Porque todo esse cenário tem um impacto gigantesco, obviamente, em sustentabilidade, porque o modelo do ultra fast fashion ele é insustentável, né? Tanto por essa quantidade de novos produtos descartáveis de poliéster que eles colocam no mercado, quanto essa obsolescência programada, né? Então, estimula-se que você compre mais produto, porque o preço é mais baixo, você compra mais produto para descartar logo, porque essa tendência vai morrer logo, né? Então, todo esse cenário aqui, ele é insustentável. Mas, infelizmente, não é sobre isso que a gente está falando aqui. Eu quero trazer a ótica da desintermediação. Então, pensa só, para essas marcas de slow fashion, ou mesmo para as marcas de fast fashion, que são as gigantes mundiais, estamos falando aqui de H&M e Zara, sofrendo absurdamente, né, com a perda de mercado para essas plataformas asiáticas ou para marcas que têm esse ciclo do ultra fast fashion. Então, o que vem acontecendo né, na realidade do mercado é uma mudança estrutural, na verdade, né? Os papéis estão sendo transformados. Então, acho que a ótica que eu quis trazer aqui é para a gente repensar que é uma mudança de papéis, né? Não é só sobre marcas de ultra fast fashion, né? É principalmente sobre o consumidor no centro disso tudo. Então, a mudança estrutural que vem acontecendo, esse movimento na prática que vem acontecendo, e eu vejo isso de forma muito clara no dia a dia da consultoria, é que indústrias que às vezes só forneciam produtos, né, os fabricantes estão virando marcas. Olha aí, profissionais de branding, um monte de demanda de indústrias virando marcas, né? Então, o fabricante está começando a desenvolver identidade própria, criando as suas narrativas, entendendo quem é o teu consumidor, porque até então a indústria não olha para o consumidor, ela cria o produto para o B2B, para vender e acabou. A gente vê também um movimento de varejistas virando criadores. Especificamente, eu, como trabalho com o mercado de multimarcas há 25 anos, tenho um network muito grande com varejistas, né, de moda, de pequeno e médio porte. É, o movimento é muito grande dos varejistas criando marca própria. Então, aqui a gente está falando da indústria criando marca própria, mas aqui, movimento do varejista, que era o distribuidor de marcas, criando as marcas próprias, para eles terem o controle da narrativa, o controle da margem, porque pensa só, quando você é um distribuidor, seja um franqueado, seja um distribuidor multimarcas, você não controla nem a tua margem, percebe? É a indústria que controla o preço que você compra dele e o preço que você vai vender ao consumidor. Então, existe um movimento muito grande do varejista virando criador e também do consumidor virando coautor ou, por que não, criador do seu próprio produto, né? Então, esse é um movimento aqui que eu vejo acontecendo de forma latente já no dia a dia, já esse movimento. Então, fabricantes me procurando, falando, me ajuda a construir a minha marca própria, ou não marca, não quero fazer marca, mas quero atuar para este lojista vir comprar direto de mim. Então, a indústria que fornece para as grandes marcas fornece para os magazines, fornece para as grifes de luxo nacionais, que revendem os seus produtos para multimarcas. Essa indústria está querendo criar suas coleções white label para que os varejistas façam as marcas próprias. E também o movimento da indústria criando as suas próprias marcas. Então, é um movimento que se desdobra em várias frentes. Isso está acontecendo de forma muito latente. Então, não é só sobre
como eu vendo mais? Geralmente, quando contratam consultoria, né? Todo mundo eu posso reduzir o escopo sempre, quero vender mais. Mas como é que eu me conecto melhor? Quem é o meu cliente, na verdade, né? Então, aqui trazendo um panorama de marcas próprias, que é um movimento que eu acredito muito, que vai tomar ainda muita força para o mercado de moda. Para outros setores, ele já tem um crescimento exponencial, né? No food service, no wellness, em beleza. É, quando a gente vê dados aí recentes de como as marcas próprias em geral no varejo têm crescido na própria América Latina, o Brasil né, tá muito atrás, o que mostra que tem um caminho grande para crescer, então tem um crescimento exponencial aí para o mercado. Isso tem super a ver com esse fórum de branding, né? Eu acredito que essa é uma demanda latente para todos os setores e também para a moda. Para a moda ele está sendo pouco explorado, né? Isso podemos falar à parte desse movimento. O movimento de D2C, né? Que é quando a fábrica, o fabricante vai vender direto ao consumidor final. Então, isso em todos os setores vem nos últimos anos acontecendo de forma mais latente, potencializado pela pandemia, obviamente, né? Então, assim, a gente tem dados que aqui na Ásia Pacífico, por exemplo, cresce 16% ao ano, tem um crescimento aí super expressivo, né? Então, o fabricante sem intermediários indo direto para o consumidor final, principalmente através da venda, né, online, do digital, de live commerce, né? O live commerce é muito forte na China, ainda não é forte no Brasil, né? É uma tendência que vem sendo desenhada há tempos, mas que ainda não tem o peso aqui como tem na Ásia, né? Então, aqui exemplos brasileiros já consolidados, como Tramontina, né? Essas tradicionais marcas da indústria indo para o D2C, Balduco, olha os vistos, né? O que a Balduco virou no varejo, Havaianas já há um tempo também investindo aí em marca própria. E o movimento do consumidor no controle, que na verdade ele sempre esteve, mas a diferença agora é que ele tem as ferramentas. Sabe o que me assusta diariamente? Porque o meu ambiente é o Instagram, né? O Hiller falou ali, e o ambiente de moda também, ele é muito no Instagram, ele funciona muito no Instagram, menos no LinkedIn, quase nada no LinkedIn, e crescendo no TikTok, mas o Instagram, ele é ainda muito forte para moda. Eu recebo algoritmos o tempo inteiro disso aqui. Isso aqui não é do Instagram, né? Mas tutoriais de como importar da China sozinho. Então, a gente está falando de desintermediação, mas percebam que, né, inclusive o consumidor indo direto e importando sozinho da China, né? Que os lojistas pequenos já estão importando direto da China, isso é um movimento natural. Agora, o consumidor comprando, claro que dentro das plataformas é muito mais fácil, mas eles querem procurar, inclusive, o fornecedor, a fábrica da China e comprar direto, importar direto, né? Então, a desintermediação é sobre isso. Bom, aí eu trouxe alguns cases, porque eu quero deixar, tô vendo aqui que tá subindo um monte de mensagem, eu tenho FOMO, eu não consigo ver que tá subindo um monte de mensagem, eu não tô vendo, já já vou olhar. Alguns cases indianos de D2C, a Índia tem, né, tem sido um laboratório global de D2C, a gente vê menos esses cases, da Índia, mas tem a Snitch, que é uma marca masculina, essa Libas, que é um fast fashion de roupa étnica indiana. Então, tudo são marcas que eram fabricantes, indústria, e foram para o varejo, foram direto para o consumidor, e com crescimentos aí, às vezes investimento em Shark Tank, tem algumas aqui que participaram de Shark Tank, então tem alguns cases interessantes, mas tem um case que para mim está muito latente e isso ainda não está, o mercado ainda não está digerindo bem essa situação,
que aí é muito próxima da gente, que é, por exemplo, os polos produtivos. Eu trouxe aqui o Brás como um exemplo. Então, a gente pode falar do Brás, do Bom Retiro, né? O que que aconteceu? Com a pandemia, e a gente viu, né? Saiu em todos os jornais aquele monte de loja fechada no Bom Retiro, né? Claro, é um polo produtivo que depende do canal de multimarcas, né? Esse canal do intermediário para o produto chegar até o consumidor. Isso encadeia, né? Foi tendo uma crise em geral. Começou aí, né? Porque o lojista vinha comprar direto, ele vem nos ônibus, ele faz lá, vem na feira da madrugada e etc. Então, todo esse movimento foi mudando, né? Ah, o que obrigou as marcas desses polos produtivos eles já tinham as lojas próprias que vendiam só no atacado, muitas começaram a vender varejo, né, por pura necessidade, começaram a colocar os seus produtos em marketplaces, com um movimento claro dos marketplaces de ah, facilitar isso, né? Então, existiam equipes de campo, ainda existem, né? Da Shein, da AliExpress, para colocar, trazer essas marcas para dentro dos marketplaces e começaram a atuar também nas redes sociais para começar a fazer venda direta ao consumidor. Isso é um movimento de sobrevivência, mas claro que gerou atrito significativo com o seu principal canal, porque os lojistas acabaram, né, ganhando um concorrente, porque não se respeitou o preço ou é, não ficou claro os papéis de cada um. Então, isso é uma crise. Então, os lojistas dizem, virou um atacarejo, porque as marcas do Brás e do Bom Retiro começaram a atuar no varejo também. Isso virou uma crise nesse mercado. Mas, quando a margem está espremida, todo mundo precisando vender mais, todo mundo vendendo menos, né? Porque o consumidor está comprando das plataformas, às vezes com preço muito mais competitivo do que o produto ali do Brás. Cada um começou a achar qual era a sua alternativa para isso. Tem um fenômeno também que é o do no label, né? O consumidor também não preocupado com marca, não querendo marca. É, em Shenzhen, por exemplo, tem um movimento muito grande de consumidor indo direto para as fábricas dos eletrônicos para comprar eletrônico sem marca. Eu descobri o fornecedor a fábrica que faz a Samsung LG. Nem sei se é Samsung LG, tá? Pelo amor de Deus. Mas consumidor também querendo comprar no label, né? A Muji, que é a marca japonesa, não sei se todo mundo conhece, ela tem esse conceito do no label, né? Do produto simples, funcional, sem logotipo, é um exemplo de no label. E aí, caminhando aqui para o final, que eu sei que meu tempo já está quase esgotando, o alerta disso tudo, que eu acho que é esse caminho simples, mas tome cuidado com uma massificação, ou seja, não é só sobre eliminar etapas, né? Então, eu preciso diminuir intermediários para eu ter um custo menor, conseguir maiores margens, mas é precisar com muito cuidado para o equilíbrio, né? Olhando principalmente para o posicionamento estratégico, né? Então, a marca precisa entender, no caso da marca, olhando para esse movimento acontecendo, eu vou ser um player que vai brigar por preço ou eu estou construindo um posicionamento relevante, com perenidade, né? Então, para quem tiver com esse questionamento acontecendo aí sobre a desintermediação, é preciso refletir de forma muito importante aí sobre o que que você de fato entrega, qual que é o teu diferencial para o teu consumidor, para o teu público, né? Qual que é o propósito do teu negócio e é muito sobre eficiência, né? Porque existem muitos, principalmente quando a gente tem uma cadeia muito longa, às vezes tem coisa que não está agregando, está agregando custo, né? Então, não é só sobre cortar etapas, né? Mas precisa entender exatamente quais são os vínculos essenciais para o teu negócio. E aí, uma provocação aqui de três perguntas para se fazer. Qual intermediário eu realmente preciso? E aí vale para qualquer negócio, tá? Então, estou falando de um negócio aí, uma marca de B2B.
que tem representantes comerciais que fazem o trabalho. É uma marca que distribui através de revendedores. Então, entender quais estão todos os seus intermediários e se eles realmente estão agregando valor ou só estão agregando custo. Que valor que a minha marca entrega de fato para o consumidor, né? E se a briga realmente é só por preço ou a gente está construindo um significado. Então, não é só sobre encurtar a cadeia, mas como é que, o que que você vai fazer quando você chegar perto do cliente? Essa mata todos o D2C, né? Eu vejo muito que sou procurada por isso, a indústria quer chegar, mas quando ela chega perto do cliente, ela não sabe o que fazer com isso, né? Então, três frases finais aqui, que eficiência sem propósito vira um commodity, o propósito sem eficiência é apenas um discurso, e o futuro da moda é saber equilibrar esses dois pilares. Esse é o meu recado aí final. Vou deixar meus contatos, aqui o meu LinkedIn, para a gente poder continuar essa conversa, se não for agora. Temos aí um tempinho para a gente bater papo, mas vamos continuar essa conversa aí nos próximos fóruns e nas redes sociais. Muito bom, muito bom. Palminhas, palminhas, reações para Cési Rapazzi. Adorei tua fala. Parabéns, Cési. Cési, achei que você ia resvalar em algum momento nisso. Cultura de brechó. Você já deve ter visto algum estudo sobre isso, acredito. Por que que brechó não decola no Brasil? É uma questão, uma barreira cultural ou tem outras questões? Lá fora, eu morei na Holanda ano passado, eu ia no brechó todo dia, comprava, né, calças da Diesel, quer dizer, você já viu algum estudo por que que brechó não decola ou você acha que tem grande potencial de dar certo no Brasil, por exemplo? Nesse momento, a gente está vivendo um momento de alta do second hand no Brasil, né? Mas muito mais pelo hype do que pelos motivos de sustentabilidade, infelizmente. Porque, né, você está comparando aí com países que têm a cultura da sustentabilidade, né? É muito diferente. O Brasil não tem a cultura. Então, existem, inclusive, questionamentos hoje, Hiller, de que o brechó tá estimulando o consumo de fast fashion no final. Em vez de comprar mais lá no fast fashion, eu vou comprar mais no brechó. Isso não é um consumo consciente, né? Sim, Então, a gente está no momento onde tá em alta, mas é um modelo de negócio difícil de parar de pé do ponto de vista, financeiro. É super difícil de parar em pé, porque você depende né? Você não controla o abastecimento, né? Como é que você controla verdade. o supply, né? Verdade. Como é que você controla a demanda? Então, é super complexo. Como é que você precifica? Mas tem cases de sucesso, já que você falou disso. Vou sugerir um case para vocês pesquisarem, que eu conheci de perto e eu fiquei muito, muito fã, que é o da Cresci Perdi. Eu visitei a empresa, é um Lindo modelo de nome. negócio sensacional, sensacional, que vale a pena ir conhecer. Que legal, muito bom. Eu, eu, eu tive em Toronto esse ano, a minha cunhada está comprando direto da China. Tem uma marca de fitness maravilhosa que é a Lululemon, Sim, né? Que eles são de Vancouver, deu uma travada, que eles Canadá, são de Vancouver. E aí tem a Lululemon chinesa, que é a Glow Mode. Cara, um produto simplesmente maravilhoso, assim, uma qualidade têxtil surreal. Ô, Ceci, quer dar uma olhadinha no chat, por gentileza? Quiser escolher uma ou duas questões aqui, você fique à quero. vontade, por gentileza. Tem muitos comentários Tem legais aqui de pessoas de moda. 24. Peraí, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Peraí. Conspiração consumista séria é super chocante, né? Peraí, que vou me achar aqui nos comentários. Aqui é da moda sendo designer de óculos, sim, é da moda, sim. Está fazendo essa pós. Então, é minha aluna aqui, a Fernanda Riope.
É uma Sim, dúvida que tenho, não apenas para esse Zeitgeist, mas o futuro da cadeia como um todo. Nossas novas gerações estão cada vez mais ágeis, voláteis, as mãos de obra especializadas vão acabando, poucos profissionais na área. Me questiono muito como vai ser o futuro, como vamos equilibrar a expectativa de produção sem parar o mercado com o nosso novo consumidor, pensando em uma cadeia um pouco mais sustentável. É, esse tema é super complexo, né? Porque se a gente for falar de sustentabilidade, que é um tema que eu abordo sempre, e aí eu até me incomodo quando eu trago um tema que eu não vou falar disso, né? Porque a gente está falando do ultra fast fashion e parece que é normal que o consumidor está querendo desintermediar e ele quer consumir cada vez mais, né? E isso é insustentável por si só. É, mas eu acho que o ponto que fica como reflexão, principalmente para quem é das áreas criativas, de estilo, né, de produção, é que o lixo é um erro de design. Eu gosto muito dessa frase, porque existe ali aquele conceito do cradle to cradle, não sei se todo mundo conhece, que é o produto, da forma como ele é construído tradicionalmente, ele nasce para morrer. E não existe morrer, né? Não existe lixo. Então, o produto tem que começar a nascer mais sustentável no sentido de produtos que sejam mais fáceis de reciclar, produtos que sejam mais fáceis de revenda. Para moda, a questão do pós-consumo ele é muito, muito complexa. É diferente de que o alumínio você recicla 100% do alumínio. A moda não, porque dependendo da construção da fibra, o poliéster junto com o algodão é de um jeito, poliéster que tem corante vermelho é de outro, aí tem o rebite, tem o botão, então é muito complexo o sistema do pós-consumo em moda. Esse é um tema para a gente ficar horas falando, né? Mas é um tema importante que vem à tona. É, vamos ver aqui. Você acredita que o sistema criado pela Shopee, Shein e afins, que gerou inúmeros influenciadores e micro-influenciadores que ganham comissão motivando compra, cria necessidade dessa roda toda gerar mais rápido, ou seria apenas comportamento ainda de quem consome com as mudanças da economia? Eu acredito que é muito mais pelo comportamento, de novo, né, o consumidor no centro, porque quando a gente olha, a dicotomia que a gente vive hoje é que dizem que a geração Z, dizem não, né, tem estudos, pesquisa, que a geração Z é a que tem mais consciência de sustentabilidade, mas é a que mais consome ultra fast fashion também, né? Então essa é a dicotomia, porque ela tem menos poder de compra, então ela quer comprar mais barato. Ela quer comprar mais roupa, então ela vai comprar do acessível. Então, é, acho que é muito mais do comportamento. Hoje eu atendo marcas do Brás, por exemplo, que são meus clientes de consultoria. Vou dar um exemplo de uma marca que ali minha cliente, ela faz vestido, aquele vestido da menina do funk, sabe? Que vai lá no baile funk e tal. Vendia muito, né? Vendia muito. E eu fui visitar lojas que vendem esse produto. Então, é um monte de menina que vai para a noite do baile funk comprar. A venda, de repente, assim, é 50% de queda. Por quê? O produto dela é um produto bom, de qualidade, que custa R$ 250 na loja. Hoje, com R$ 250, ela compra 5 vestidos na Shein. Descartável, ela vai usar 3 vezes, mas ela precisa, é assim, são 5, né? Então, aquela blusinha com tecido de guarda-chuva, assim, parece, né? Tem sim, de tudo, né? Tem qualidade incrível, tem qualidade péssima, tem de tudo, né? sim, exatamente. Então, assim, como é que você vai competir? Ela vai comprar 5 vestidos diferentes, né? Muito bom. Quiser caminhar para o encerramento, mais uma questão talvez aqui, Cessi, por Vamos, gentileza. vamos caminhar para o encerramento. Eu acho que é muito importante que a gente se atente aos modelos de negócio asiáticos. Os gigantes asiáticos, o modelo de negócio dos asiáticos, eles se aproximam muito mais do consumo do brasileiro, muito mais talvez até do que os modelos americanos. Por quê? Eles olham muito, tem cabeça de startup, né? Então, ele
testa um produto, deu errado, ele testa de novo, enquanto o modelo de empresas ocidentais, americanas, faz aquele business plan que tem 5 revisões, né? Branding, que você vai contratar o branding, né, Hiller, que o cara vai lá e aprova. Não, 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 eu quero outro business plan, eu quero olhar para daqui 10 anos, e aí você fica num modelo muito obsoleto. O modelo das empresas asiáticas hoje testou, deu errado, vai, faz de novo. São ciclos mais curtos, né? Por isso, que o Brasil é o único país onde todas as plataformas asiáticas estão juntas operando e com grande share de mercado. Temu, Shein, TikTok, não tem nenhum país do mundo onde todas as plataformas asiáticas estão atuando fora, né, da China. Então, isso mostra que o consumidor brasileiro ele adota muito fácil todo esse tipo de abordagem, porque está olhando para o consumidor. Então, esse é o modelo de negócio que a gente precisa olhar, né, que vai ganhar mercado, e a gente tem que entender como é que a gente faz o nosso negócio ser mais competitivo. Muito bom, muito bom. Cecília Rapazzi, você não trouxe uma palestra para a gente, você trouxe uma aula. Professora, sem palavras, muita clareza na tua conversa, muito conhecimento de causa. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse conteúdo brilhante que você trouxe para a gente aqui. Cécia Rapazzi, obrigado, um beijo para você. Um super prazer. Beijo, Hilly. Obrigado pelo convite. Valeu, valeu, muito bom, muito bom. Gente, eu vou encerrar aqui os trabalhos da manhã nesse momento. Eu vou só passar 3 slides para vocês finais aqui. Um, dois, três e. Peraí. Nós temos os nossos slides. Prometo que é rápido. Só para fazer um recap com vocês muito rápido aqui. Nossa, eu adorei aqui a nossa primeira manhã do nosso, do nosso Summit. Espero que vocês estejam vendo tela cheia aí. Moçada, obrigado. Obrigado a todos que vocês estão conosco até agora aqui. Muitas anotações, muitos insights. As gravações chegam para você aí. As gravações de ontem vai ficar disponível ainda hoje dentro do Simpla. Nós estamos subindo para a nuvem. Calma, vai dar tudo certo. Assim como essa fala de hoje também. Então, assim, gente, muito obrigado aí pela presença de vocês. 3 palestras hoje de manhã. Guilherme Brotons chegou colocando a barra lá em cima. Que fala fantástica. Quem perdeu, assistam a gravação. Passou o bastão para o Gavronski, um designer de altíssimo nível também. E encerramos com a Cécia Rapaz, essa amiga querida, essa expert na área de moda. A gente se encontra às 16 horas. O Wendel Albuquerque, da Repente. Adoro o Wendel, imperdível. Ele passa o bastão para Rosângela Martins, vai falar sobre branding e inovação. E, last but not least, a gente encerra com a Alê Salva, o meu professor favorito da ESPM, vai falar sobre gestão de crise de imagem de marca no mundo com excesso de dados. Moçada, eu vou ficar mais um pouquinho aqui conversando. Quem quiser bater um papo, o Branding Summit Festival, ele é um oferecimento da Grown, a comunidade das pessoas que movem as marcas. A Grown já nasceu, nós somos um grupo de pessoas que caminham juntas. O conceito é bem de comunidade mesmo, né? Ninguém solta a mão de ninguém. 2026 já começou. E eu quero encontrar vocês lá na Grown. Todas as entregas da Grown são essas aqui, não são poucas. Dá uma olhada lá no nosso site, pega o QR Code ou vai no meu site. Moçada, eu acho que é isso. Tá aqui um pouco do que eu já mostrei ontem. Se você não tem um Substack, crie o seu próprio Substack. Aqui está o meu Substack. Social media, acabou, né? O alcance orgânico faleceu. O e-mail marketing chega, hein? Produzir conteúdo chega no inbox das pessoas. Moçada, a gente se encontra às 16 horas. Bom trabalho, bom almoço. Valeu, turma.